Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham. É com alegria e mais esse momento temos a oportunidade de nos conectar com os irmãos, agradecendo a doutrina espírita, agradecendo a sociedade espírita essa oportunidade ímpar, né, de nos conectarmos com os nossos irmãos, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de estímulo para que a nossa caminhada na atual reencarnação possa ser verdadeiramente efetiva, onde possamos atingir os objetivos que nos propusemos. Gostaríamos de convidar os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que nos assiste, pedimos o amparo, a assistência, para que possamos, sob a assistência dos benfeitores, realizar essa reflexão, como dissemos, levando uma mensagem do nosso Mestre Jesus, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos refletir sobre a mesma, independendo da nossa vontade, do nosso desejo de avançar nessa caminhada, cumprirmos os objetivos na reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa breve rogativa, né, o tema da nossa reflexão é o mal e o remédio. O assunto encontra-se lá no item 19, Instruções dos Espíritos, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E, naturalmente, por se tratar de um assunto que diz respeito às bem-aventuranças e em relação aos aflitos, aqueles que sofrem, aqueles que passam pela dificuldade, a gente já percebe um motivo assim, ó, eh, de, de compreensão e de atenção a partir do momento que vamos compreender, porque fica meio difícil de compreender quando há uma afirmação de que são bem-aventurados os aflitos, ou seja, aqueles que sofrem. Quando não temos a verdadeira compreensão, no seu sentido mais adequado, né, fica até que meio contraditório. Mas, naturalmente, as reflexões, o estudo que a doutrina espírita nos oportuniza, tem esse objetivo de verdadeiramente compreender as circunstâncias, as razões, enfim, o porquê passamos por situações de dificuldade, o porquê passamos por situações de dores, como aquilo que cada um de nós precisa fazer esse enfrentamento. Então, Santo Agostinho, que assina a mensagem, né, cujo nome é o título da nossa reflexão, O Mal e o Remédio, ele nos traz a oportunidade de refletirmos sobre o mesmo, para que as dificuldades sejam enfrentadas e possamos obter êxito nesse enfrentamento. Esse é o grande objetivo. E Santo Agostinho, que coloca essa mensagem, né, que enviou essa mensagem, e Kardec colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item a que nos referimos, vem nos trazer os meios, os recursos, uma reflexão de forma que a gente possa, como dissemos, compreender e fazer esse enfrentamento das adversidades que fazem parte de todos aqueles espíritos que habitam um mundo de provas e expiações, naturalmente, por nos caracterizarmos, né, por espíritos imperfeitos, necessitados do esclarecimento, do aprendizado que nos proporcione a grande possibilidade de obter êxito nessa trajetória. Então, o benfeitor Santo Agostinho, ele inicia a abordagem com o questionamento seguinte: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Ele nos afirma, nos faz esse questionamento, né? E diante, meus irmãos, de tal questionamento, lembremos-nos da afirmação
do Mestre Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso, a afirmação do Mestre está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Então, vejamos que o Mestre, por ocasião da sua passagem pela existência física, né, ele já nos trouxe essa mensagem de que teríamos que enfrentar as adversidades diante da nossa caminhada. Vejamos que nós, como espíritos endividados, espíritos imperfeitos, como dissemos inicialmente, por conseguinte que nos equivocamos muito, naturalmente que o erro, a transgressão às leis de Deus precisam ser características que venhamos a realizar. O próprio mestre passou pelas dificuldades, não necessitando como um ser perfeito, um ser do mais alto nível evolutivo em termos da espiritualidade, como todos nós sabemos, passou pelas dificuldades, mas como ele disse, eu venci o mundo. E para nós, será que é tão fácil assim? Com certeza não. E é por isso que o Pai enviou esse mestre para nos servir de modelo, de mestre e de guia, né? Nos mostrando o caminho que cada um de nós deveríamos seguir. Então, ele vem nos trazer esse ensinamento, nos trazendo a mensagem do bom ânimo, da boa disposição, porque a nossa caminhada seria com certeza difícil, como tem sido para cada um de nós. Mas o benfeitor nos diz, Santo Agostinho, ele nos diz, mas se devesseis chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A par da eterna glória reservada a quem tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Então, o Santo Agostinho vem nos dizer que a partir do momento que o sofrer sendo encarado com resignação, com fé, com amor, entendendo que essas dores não é uma imposição do Pai, pura e simplesmente porque Ele quer que nós passemos por dificuldade. É a consequência daquilo que cada um de nós realizou. É a semeadura que realizamos e, por conseguinte, a doutrina espírita nos deixa isso muito claro, teremos que colher o resultado da semeadura que fizemos. E que essa semeadura, a partir do momento que temos a compreensão e o entendimento de que somos os responsáveis, não deverá gerar em cada um de nós a revolta, a não aceitação, enfim, todo aquele desequilíbrio que, quando não temos o entendimento das circunstâncias, por que essas situações ocorrem, tende a se apresentar em cada um de nós. E, naturalmente, a partir dessa falta de entendimento, de compreensão, de não aceitação, a situação se complica ainda mais para aquele que já está endividado e que se endivida ainda mais, naturalmente, que a tendência é as dores, o sofrimento, enfim, as aflições serem acentuadas, serem somadas umas às outras. E o benfeitor nos diz, buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. Então, vejamos que buscai no porvir as consolações, ou seja, nos dias futuros desta ou das existências que se sucederão, buscando a causa no passado. O que isso significa dizer? Que é exatamente as consequências daquilo que tenhamos realizado, naturalmente, em contrariedade com a lei de Deus, porque dentro do princípio da lei de causa e efeito, as ações em conformidade com a lei de Deus é o que nos gera paz, harmonia, felicidade. As ações no sentido oposto, em contrariedade com essas mesmas leis, são as razões, as causas das nossas aflições. Então,
É importante que a gente aceite aquilo que é a consequência do que já realizamos, da semeadura feita, e que, no presente, venhamos a lançar ao solo da nossa existência, da nossa atual existência, ações que se caracterizem por serem conforme a lei de Deus, e, como dissemos, será o fator gerador de paz, de harmonia e de equilíbrio para cada um de nós. Então, no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, no capítulo 38, Emmanuel nos diz: em matéria, pois, de castigos depois da morte, reflitamos sim na justiça da lei que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Então vejamos que fica reafirmada a questão da consequência daquilo que estamos realizando. Quem gerou quem gerou aquelas dores, aquelas aflições, foram as nossas ações. Nós somos os responsáveis, o que o Emmanuel, né, vem nos trazer, vem confirmar aquilo que o próprio mestre já nos trouxe e que a doutrina espírita muito bem aborda. E a partir do momento que temos essa compreensão, nada de revolta, nada de não aceitação, nada de maiores comprometimentos ao longo da nossa jornada. E o benfeitor segue. Tão logo surja, porém, a bênção do arrependimento sincero, começa o espírito a preparar-se para a etapa seguinte, a da reparação dos males que haja praticado. Então, na realidade, passamos por essas aflições, passamos por essas dores, passamos pelas dificuldades com um objetivo da nossa transformação, da nossa mudança. E esse é o grande objetivo. Deus não permite que passemos por dificuldades por mero prazer, né? Uma inteligência que é a caracterização como seus atributos, a perfeição, né? A sua justiça ao extremo, a sua bondade, né? Então, ele não permitiria ao seu bel prazer, pelo seu gosto de nos ver sofrer, que estivéssemos em dificuldades por a sua escolha, pelo seu desejo. Então, naturalmente, é a consequência. E tão logo, como nos diz o benfeitor, a bênção do arrependimento, porque o arrependimento é uma bênção, e é importante que a gente perceba que só o arrependimento não basta. Ele é o primeiro passo. Aquele arrependimento sincero é o primeiro passo, é como diz o benfeitor. O primeiro passo está dado, qual seja o seguinte: a reparação dos males que haja praticado. Há de que se reparar aquilo que se tenha feito contrário à lei de Deus. Então, o arrependimento, como dissemos, é o primeiro passo, e a oportunidade de reparação se segue, dando a oportunidade de nos refazermos com a lei de Deus. E aí a gente já começa a entender o título do capítulo, né, quinto, que é Bem-aventurados os aflitos, como dissemos no início. A princípio, sem uma compreensão mais ampla, nos julgamos vítimas, achamos que é contraditório o ser bem-aventurado aquele que sofre, aquele que passa pela dificuldade. Então, criadas pela vontade do culpado, as condições de reabilitação na espiritualidade ou na terra encontram os mensageiros de Deus recursos para instalar em sua mente arrependida, já tocada pelo desejo de felicidade e de fuga do desespero, elevados princípios que o levarão a soerguer-se, confiante na renovação luminosa. Então, vejamos que a partir desse desejo de mudança, desse arrependimento, da constatação dos equívocos cometidos, né, e o desejo de reparação, os benfeitores espirituais, os trabalhadores da seara do mestre, nosso anjo de guarda, né, trabalham no sentido da nossa assistência, do nosso amparo, da nossa possibilidade de recomeço, de nos refazermos em relação
aos nossos comprometimentos. Então, é profundamente consoladora a mensagem do Espiritismo, a mensagem que o Espiritismo trouxe, né, à humanidade. Então, vejamos que o quanto isso muda a condição, a doutrina espírita nos dizendo que, na realidade, a nossa proteção ou a possibilidade do recomeço, da nossa pacificação interior, está exatamente em nós, está na nossa mudança de atitude, no aprendizado a ser realizado a partir dessas aflições, a partir das dificuldades, a partir das dores, como dissemos, consequência daquilo que nós mesmos realizamos. Então, confortador é o ensino por ele, né, o espiritismo trazido a todos os homens que lhe dediquem alguns momentos de atenção, buscando conhecer as sublimes verdades. Então, a partir do momento que damos atenção aos princípios que a doutrina espírita nos coloca, nós começamos a entender e a encarar essa realidade das adversidades, das aflições, de uma forma diferente, sem, como dissemos, a revolta, sem a não aceitação, sem transferirmos para os outros e para o nosso Pai, transferirmos para Deus a responsabilidade por aquilo que estamos enfrentando. Nós passamos a entender e a trabalhar a nossa resignação, a nossa capacidade de aceitar, de compreender que dias melhores virão, mas que basta para isso que venhamos a nos transformar, venhamos a aprender com as oportunidades que o Pai nos dá. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1004, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais. Ele questiona, ele pergunta: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E a resposta dos benfeitores é: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, e a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. Então, vejamos que tudo está relacionado a nós, às nossas ações, a como vamos agir, como vamos reagir à situação de dificuldade, relembrando as consequências daquilo que já realizamos. Então, fatores comprometedores, fatores que agravam, revolta, não aceitação, né? E fatores que nos auxiliam a identificação pelo conhecimento, pelo estudo, pela compreensão daquilo que a doutrina nos traz como o porquê de tais dificuldades, aceitação e colocar em prática as medidas que nos trazem a possibilidade da nossa mudança, da nossa transformação, né, de nos tornarmos, de estarmos, melhor dizendo, numa situação mais pacificada a partir do entendimento e da compreensão da razão de tudo aquilo que se passa conosco em termos de dificuldade. Então, nos diz Santo Agostinho: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhesses as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Então, é importante que a gente tenha em mente que, quando estamos na erraticidade, ou seja, quando nos intervalos entre uma reencarnação e outra, quando estamos no plano espiritual, né, que deixamos a existência física, em um determinado momento dessa estada no plano espiritual, as coisas se aclaram para a nossa mente, para a nossa compreensão, compreendendo, entendendo o porquê das dificuldades. E dessa forma, muitas vezes propusemos situações, muitas vezes de dor, para que venhamos a resgatar essas dificuldades por nós criadas. E isso é tão presente em nós que muitas vezes nós nos questionamos diante de certas situações de dificuldade. Eu acho que eu atirei pedra na cruz
por estar enfrentando tudo que eu estou enfrentando. Então, intimamente, até porque, como nos disse o mestre, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, a gente percebe que é dor é sinal de endividamento, sofrimento, adversidades de toda forma é sinal de dificuldades. Quando o benfeitor vem nos esclarecer de que nós mesmos participamos do projeto, ou aceitando de acordo com as necessidades, ou pedindo determinadas situações. Inclusive, em muitas oportunidades, a espiritualidade nos mostrando que aquilo que estamos propondo para enfrentar em uma determinada existência é muito pesado para nós. Nós não vamos conseguir dar conta e propõe que a carga de dificuldades a serem enfrentadas, né, sejam num grau menor para que possamos dar conta daquela situação de enfrentamento, né? Então, ele segue a nos dizer que o remédio, então, ele questiona, né, que remédio, então, prescrever aos atacados de dificuldades cruéis e de cruciantes males? E ele mesmo responde, um só é infalível, a fé, o apelo ao céu. Então, na realidade, a fé, a compreensão, o entendimento de que Deus é infinitamente justo e bom, é o que vai nos dar as condições necessárias para esse enfrentamento. Como dissemos, não nos revoltando, não nos tornando rebeldes, agressivos em função das dificuldades, é entendendo, é tendo fé que Deus, infinitamente justo e bom, está nos permitindo passar por aquelas situações de dificuldades como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de mudança de atitudes. É o remédio amargo para que venhamos a mudar a forma de encarar a vida e mudar a nossa forma de agir ao longo da nossa caminhada. Então, que esse medicamento que o nosso mestre nos prescreveu, né, ao afirmar que devêssemos bater e a porta se abriria, pedindo receberíamos, é o remédio que nos dá os recursos para o êxito nesse enfrentamento. É buscar naturalmente não a solução das dificuldades, não pedir a solução que o mestre resolva, mas pedir a força necessária, o ânimo, a determinação, a fé, que naturalmente esta fé deve ser desenvolvida por nós, mas que tenhamos o ânimo de termos essa fé no Pai, nas suas leis, em sua infinita justiça, em sua infinita bondade. Esse é o caminho, é o remédio para que possamos obter êxito na jornada em que nos encontramos. E como nos afirma Martins Peralva, né, na obra citada, O Pensamento de Emmanuel, no capítulo 38, nada, portanto, de inferno, nem de purgatório, com suas penas eternas e seus terríveis efeitos. Então, naturalmente que para uma determinada época da nossa caminhada, isso foi necessário em função da condição ainda pouco adiantada que nos encontrávamos na época em que nos foi enviada a primeira revelação por Moisés, e onde ele teve que pintar um pai terrível, um pai vingativo, um pai que não perdoava, que se vingaria, enfim, todas as características para conter uma humanidade à época ainda muito agressiva, muito atrasada. Então, ele tinha que pintar. Mas, advindo a segunda revelação, caracterizada pela vinda do Mestre Jesus junto à humanidade, ele veio desfazer, inclusive tendo dito ele, nenhuma planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada, ou seja, aqueles ensinamentos com características humanas, que tinham um objetivo na época, mas que já era o momento de arrancar, ou seja, aqueles ensinamentos que não era a caracterização, vindo ele nos trazer a realidade de que o nosso Pai é amor, é bondade, o Pai é carinho, enfim, é possuidor de todas as virtudes, e aonde, em qualquer circunstância, qualquer uma delas, dessas virtudes,
não estivesse no seu nível máximo, com certeza ele não seria Deus, não seria nosso Pai. Amor, caracterização da bondade, enfim, de tudo aquilo que o Mestre nos trouxe como ensinamento em relação a esse Pai. Então, a doutrina espírita preconiza como realidade espiritual, depois da morte, regiões de sofrimento transitório criado pelas mentes culpadas, cuja duração está na razão inversa do esforço do culpado para readaptar-se ao bem. Então, vejamos que tudo tem um objetivo, a busca do bem. Então, essas regiões de dor, de sofrimento, não tem nada a ver com questão de eternidade. Que pai seria esse que jogaria um filho seu por erros maiores ou menores, de maior gravidade ou de menor gravidade, eternamente em região de sofrimento? Os seres humanos imperfeitos que são, os pais, né, humanos imperfeitos que são, na realidade, não agem assim com seus filhos. Bom, tu te equivocou eternamente, tu vai ser privado disso, daquilo, enfim, de algo que esteja sob o seu controle. Não, é pelo tempo necessário para que possa fazer a mudança. Então, o que esperaríamos do nosso Pai, que é a perfeição, né? Então, se um pai humano não faz isso a um filho seu, por que Deus o faria? Com certeza há equívoco, e como dissemos, era necessário para a época em que a situação precisava ser colocada para a humanidade dessa forma, como um meio de controle, como um meio de contenção da condição ainda pouco adiantada do ser humano, em termos de agressividade, em termos de crueldade, enfim, aquilo que caracterizava tudo aquilo que era próprio da humanidade, a época em que realmente tinha que ser olho por olho, dente por dente, como um recurso necessário para conter uma humanidade muito agressiva, né? Nunca condicionado ao cruel arbítrio de inexoráveis leis que o banissem das planícies da alegria e da esperança renovadora, para lançá-la nos ardentes labirintos do eterno desespero. Então, na realidade, nunca é condicionada às leis de Deus, à ação do Pai, ela nunca é condicionada ao cruel arbítrio, né, e inexorável leis, né, que banissem das planícies da alegria e da esperança renovadora, né, de lançá-la nos ardentes labirintos do desespero. Não seria jamais dessa forma aquilo que provém do nosso Pai. Na realidade, as dificuldades, é pelo tempo necessário. A gente viu até que venhamos a despertar, brotado no coração do ser equivocado, o arrependimento, o sincero arrependimento e o desejo de mudança, com toda certeza, a espiritualidade acolhe-o, assiste-o sob o amparo de nosso Pai. E para concluirmos, meus irmãos, que tenhamos a certeza de que Deus é infinitamente justo e bom, que as aflições por nós enfrentadas são as consequências das nossas escolhas. A partir do momento, como dissemos, que temos esse entendimento, que temos essa compreensão, tudo muda de figura, porque deixa de haver a questão da revolta, como dissemos. Há a compreensão e o entendimento de que o nosso Pai é amor, que Ele nos dá a oportunidade de compreender as consequências daquilo que nos acontece e que a partir da nossa transformação, tudo tende a se modificar e as coisas a retomar o seu devido lugar. Então, depende única e exclusivamente de nós. A partir dessa mudança de atitude, desse arrependimento, como é que vamos dizer assim, ó, colhendo hoje com resignação as consequências daquilo que já semeamos, mas semeando de forma diferente para a nossa colheita no futuro. E aí está a esperança, ou seja, acreditando
que tudo depende de mim, que a partir da minha mudança, com certeza, a minha colheita passará a ser outra. É aquele velho ditado: não adianta eu reclamar de insetos no fundo do meu pátio, no meu quintal, e em função do lixo que lá é colocado. Não adianta só retirar aquele lixo e continuar colocando. A partir do momento que tiremos aquele lixo de lá, não coloquemos mais, venhamos a colocá-lo no local destinado para essa finalidade. E a partir daí, com certeza, um quintal limpo, né? Não se proliferará insetos, enfim, situações que venham a nos trazer enfermidades, nos trazer doenças, né? Então, esse é o entendimento, na analogia, a questão moral que é a nossa transformação. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, que possamos aurir o entendimento, a compreensão, e que, a partir desse esclarecimento que a doutrina espírita, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, né, possamos dar um direcionamento adequado à nossa caminhada na presente reencarnação. Que a paz permaneça com todos nós.